Bom. Falei, rapaziada, tudo firmeza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu quero estar explicando um pouquinho, explicando algumas coisas em relação ao baixo feedback, aos inscritos mortos e aos bots. Bom, muita gente chega aí falando, cara, você tem 20 e tantos mil inscritos, tem, sei lá, cara, não chega a 50 likes, sei lá, cara, não chega a 50 likes, tem poucos likes, tem poucos comentários, tem poucas views, não chega a 1000 views, não chega a sei lá quantos. Enfim, então eu queria estar explicando essas questões, queria estar respondendo esses haters, esses pessoal que tipo, chega só pra falar mal mesmo. E queria estar explicando então como é que é um pouquinho da história do canal, queria estar explicando um pouco por que é assim. Porque pra quem não tá ligado, cara, o jeito que a gente vive hoje é decorrência do passado. Então, o jeito que o canal é hoje é decorrência do passado do canal. Então, tudo tem sua história e o canal também tem. Enfim, basicamente, se você clicar ali no sobre do canal, vai ver que o canal foi criado dia 28 de maio de 2015. Ou seja, eu tô no YouTube há quase 3 anos, cara. Então aí vão fazer... quase 3 anos, pessoal. E nessa brincadeira, nesse tempo, eu tive algumas pausas, tive troca de conteúdo, tive, enfim, várias coisas que fizessem com que eu não tenha um engajamento em um público tão forte. Então, basicamente, o que aconteceu? Eu comecei ali, o canal teve sua primeira era ali no PES, né? Que foi onde eu cheguei ali a mais ou menos uns 2.000 inscritos ali no começo do canal. Que foi na época do PES, que eu postava notícias de PES, isso em 2012 ainda, né? 2012. E tipo, eu postava notícias de PES, postava Paitaus e a gente chegou a 2.000 inscritos. Eu lembro que foi aí que consegui ter parceria com a TGN, que foi muito bacana. Foi parceria com a TGN, que hoje eu não sou parceiro mais da TGN, mas isso eu explico no outro vídeo. E, enfim, o que aconteceu? Eu tinha esse público, não tinha muito público não, eu não tinha muito público nessa época, tanto que eu era youtuber pequeno. O que eu fazia? Eu postava notícias de PES, notícias chamativas, que o cara pesquisava sobre PES, e PES, no caso era PES 2013, né, notícias sobre PES 2013, quem iria lançar. Então o cara pesquisava ali sobre o PES 2013, sobre notícias de PES, o cara caiu no meu canal, via, eu postava altas notícias, várias coisas. E, tipo assim, eram vídeos que davam views pra caramba mesmo. Tipo assim, views que eu postava e dava 20 mil views e tal. Tipo assim, eram vídeos que eram meio que vídeos de pesquisa. Eu pesquisava sobre PES 2013, pesquisava sobre notícias e caiu no meu canal. Então nunca foi um público assim não. Teve aí 2.000 inscritos, mas teve, eu lembro que mais ou menos 100 mil visualizações em 2 meses. Foi tanto que eu entrei até na TGN. Porra, foi massa, né, cara? Foi massa. Mas aí a gente ganhou esses 2.000 inscritos e o que aconteceu? Eu comecei a mudar o foco do meu canal, porque basicamente eu acho que lançou o PES 2013. Eu não tinha placa de captura, tinha EasyCap. Aí eu tentei trazer um pouco de código pro canal, que também não colou. Tentei trazer, não colou. E aí, eu não tô lembrando muito bem, mas daí pra frente, cara, depois do PES, eu tentei trazer um pouquinho de código, não colou. E daí pra frente, isso, tipo assim, no comecinho de 2013, se eu não me engano, eu comprei um PC e comecei a fazer vídeos de Minecraft, não jogando tutorial. Eu sempre fiz muitos tutoriais, cara, isso também é outra coisa, mas enfim. Aí eu comecei a fazer vídeos de Minecraft, lembrando que nesse meio tempo teve uma pausa, pra você ver que já teve uma pausa aí. Teve essa pausa nesse meio tempo, dessa transição de conteúdo pro PES, pro Minecraft. E então eu comecei a fazer vídeos de Minecraft, tutoriais, ensinando como instalar tal coisa, jogando também um pouquinho. E enfim, foi uma mudança de conteúdo, não tinha muita gente para assistir, só que com os tutoriais eu ganhava umas views legais e tal. E foi legal, cara. Foi legal. Eu ia ganhando umas viewzinhas e tal. Eu ganhava inscritos dos tutoriais que viam minhas gameplays. Foi uma época bem legal, o pessoal tava apoiando e tal. Só que eu dei uma parada. Eu entrei no Escola Nova em 2014. Tive que dar uma parada. E eu lembro que em 2013 eu jogava Minecraft com meus amigos a tarde inteira. E aí entrei em 2014 na escola mais foda, tive que dar uma parada e foi aí que deu uma grande parada no canal também. E antes disso eu fiz alguns tutoriais, de... Cara, eu fiz tutoriais pra caramba. Em relação a como instalar mods, como
como instalar Minecraft pirata e como instalar várias outras coisas. Eu fiz muitos vídeos desse tipo, muitos vídeos mesmo, e foram vídeos que deram views pra cacete, mano. Tipo, eu tenho visualizações aí do que? Tem tipo assim, de como instalar Minecraft, eu tenho um vídeo que tem 400 mil views. Tem outros vídeos aí menores com 200 mil views, 300, eu acho que não tem 300 não, mas 200, 300. Tem como instalar a mod das sombras, tem 100 mil views. Tem sobre o Action, sabe? O Action Mirrorless, que é um programa de gravação de gameplays. Tem eu falando um pouco sobre ele, ensinando como é que configurar, tá quase com 200 mil views ali. Enfim, são coisas tutoriais. Eu não sei se vocês sabem, mas canal que posta tutorial, ele não tem um público que se engaje, porque a pessoa pesquisa sobre aquilo e vaza, ela não está interessada mesmo no conteúdo do canal. E eu acho que vocês entenderam, né? Ela pesquisou, aprendeu aquela parada, vazou e esqueceu. E muitas vezes a pessoa entra, gosta, se inscreve e vaza. Então fica meio que esses inscritos mortos aí. Então, teve essa parada tutorial e eu ganhei inscrito pra cacete, ganhei inscrito pra caramba, ganhei view pra caramba. Só que não era aquele inscrito que apoiava não, era um inscrito meio quieto, meio inscrito que não apoiava. Como eu disse pra vocês, ele entra, vê, se inscreve e nunca mais olha o vídeo. Lembrando que, tipo assim, sempre, cara, sempre eu tive muitas pausas. Eu não sei muito bem quantas foram as pausas, mas eu parava com o canal por 2 meses, 1 mês, 3 meses, 6 meses. E aí eu sei que a gente chegou em 2014 e eu dei uma parada bem brusca com o canal. Eu acho que eu fui voltar com o canal lá pra agosto, se eu não me engano. Eu voltei com o canal em agosto, quis voltar, dei uma puxada e tal. Fiz um vlog falando que era o fim do canal, explicando pra vocês. Um que muita gente assiste até hoje, tá com 25 mil views. É um vlog que, tipo, a galera virou zona de debate lá sobre eu fechar o canal ou não. Mas enfim, o que aconteceu? Tentei voltar em agosto de 2014, você vê que eu fiquei 8 meses parado, pro YouTube é muita coisa. E tipo, eu fiquei parado e tal, tentei voltar e voltei, não tinha muito conteúdo que trazer. Eu tentei trazer COD, não deu, tentei trazer FIFA nessa voltinha, não deu muito certo. E aí foi ficando uma parada meio empacada, não foi dando nada com nada, nada com nada, eu larguei novamente. E tipo assim, larguei, fiquei um tempinho, postava um vídeo a cada 1 mês falando qualquer coisa, tipo, sempre foram vídeos meio confusos, falava sobre mudança, falava sobre pedindo a opinião de vocês, falava sobre coisas que tipo assim, no fim eu não realizava, não fazia nada, só falando que ia mudar, e no fim não mudava nada. Então foi mais uma encheção de linguiça e que não deu basicamente nada. Esse tempinho do canal aí, essa pausa. E agora eu voltei, né, mais ou menos aí março eu voltei, comecei a fazer essas lives que vocês curtem pra cacete, comecei a fazer as lives e dão muitas views e muitos likes. Não muitas views, mas eu falo assim, para um vídeo meu normal, se eu solto um vídeo normal dá o que? Umas 200 views, 300, 500 estoura, 500 chega, 500, 700. Se eu postar algum vídeo, algum aviso, alguma coisa importante, vocês chegam no... A gente chega nos 700 views, uns 60 likes, 50 likes, 70 likes. Só que vídeo, tipo, nem todo vídeo é assim. Mas nas lives vocês, tipo assim, na live mesmo a gente chega a bater 100 likes, 90 likes. E isso é muito bacana. Então o que acontece? Além disso tudo, além dessas diversas mudanças de conteúdo, o cara se inscrevia por causa de um conteúdo e eu postava outro. O cara, enfim, teve várias pausas também, tipo assim, o cara parava de acompanhar o YouTube, eu achava que tinha morrido e nunca mais voltava. Então tinha essas pausas. Enfim, pessoal, teve várias pausas, teve mudança de conteúdo, teve coisa pra cacete, não foi só assim, saca? Se fosse, eu acho que só um conteúdo desde o começo, se a gente tivesse 20 mil inscritos, eu acho que seria uma coisa bem diferente, não, mas seria mais diferente do que era, basicamente, porque ia ter sempre aquela galera do mesmo conteúdo e sem pausas também. Eu acho que o canal ia estar maior que tá, porque sem dúvida, quanto mais conteúdo a gente produz, mais a gente ganha inscritos, ganha views e ganha o reconhecimento de vocês.
Então, basicamente, desculpa aí, coloquei o dedinho na câmera. Mas, tipo, é isso, galera. Então, o que acontece? 3 anos, cara. Pensa, cara, em 3 anos, tipo assim, eu acho que teve uma galera que, tipo, acompanha e, tipo assim, em 3 anos o cara me esqueceu, sei lá, que se inscreveu lá no começo, que se inscreveu no meio, e durante as pausas eu não aparecia na box dele, e o cara nem lembrava que estava inscrito no meu canal, clicava e não acompanhava, enfim. Foram vários fatores que não dá pra explicar muito bem, mas basicamente é isso, essas pausas minhas, os mudanças de conteúdo. Outra coisa, tem esses inscritos, né, que se inscrevem, mas não acompanham. O que acontece dessa galera? Eles, tipo assim, vamos supor, o YouTube só manda seu vídeo pra 10% das pessoas. Vocês estão ligados, né? Pra box. Acho que ninguém hoje mais olha box. Eu não olho, cara, eu só entro no canal que acompanho. Mas eles mandam só pra 10% dos seus inscritos. E se esses 10% são pessoas que não olham a box, são pessoas que não acompanham o canal, são pessoas inativas, fudeu pra mim, né? Vamos supor que, tipo assim, vamos supor, eu tô aí com 20 mil inscritos, 24, mas amanhã dá pra 20, 10% é 2 mil, eu tenho 2 mil inscritos que não acessam mais YouTube, não acessam a box, YouTube só manda pra eles, eu me fudia, basicamente é isso. Mas, então é isso, cara. Basicamente é isso. E agora eu vou falar sobre bots, né? Vocês chegam aí e me falam, pô, velho, seu bosta, a galera comenta aí, pô, velho, Calango é um bosta, Calango não sei o que, Calango é isso, Calango é aquilo, Calango usa bot, ou o cara usando bot aí, mano, não consegue nem tantos likes, nem não sei o que. Primeiramente, cara, eu acho que qual que é o objetivo de botar bot? Não tem, cara, não tem. Botar bot é foda, mano. É só que o objetivo de colocar, cara, bot nos seus vídeos ali, utilizar o bot. Porque, tipo, são números irreais e, tipo, são coisas falsas e isso não é muito bom, cara. Eu não sei, eu não curto. Views falsos e tal, tipo assim, se eu tiver 1000 views no vídeo, eu quero que sejam 1000 views de pessoas reais que acompanharam e viram o vídeo. E não de robôs que estão ali só pra contar número. Tanto que todo vídeo eu gosto muito da participação de vocês. Eu prezo muito pelo comentário, pela participação de vocês. E então, caras, porra, eu nunca usei bot, tá, pessoal? Nunca usei não. Apesar de eu saber alguns métodos aí, eu sei como é que funciona. E além do que, eu não sei se vocês sabem, mas uma vez eu criei um amigo meu, tipo, tava com os bots lá, aí eu falei, não, cara, bora testar essa parada aí. E não pra usar, cara, nunca, eu já disse que eu não uso e nunca usaria, não vou usar. Falei, cara, bora ver como é que é essa parada, porque se for, a gente vê que tem youtuber que mexe com isso mesmo. O que a gente fez? Criou um canal fake e usou o bot. Beleza, cara, pegou lá 1000, 2000 views. Ficou lá, cara, passou uma semana, YouTube foi e derrubou o vídeo. Repeti o teste, tipo assim, eu repetia o teste, tipo, continuamente, tipo, de 6 em 6 meses eu ia postava um vídeo e botava o bot de visualizações. E todas as vezes o YouTube ia e passava uma semana, dava lá falha na contagem de visualizações e o YouTube derrubava o vídeo. Ou seja, no YouTube não há muito espaço para quem usa bot. E com isso você vê que talvez muita gente que fala que a gente usa bot, talvez eles não usem, ou se usam é um método alternativo aí, que se eu não me engano, eu acho que o único método que deve ter, que é entre aspas seguro, deve ser por meio de proxies. Para quem não sabe, proxy é como se fosse um IP. O cara pega o IP, sei lá, compra 500 IPs de tantas pessoas e aí coloca um programa para rodar com cada IP e tal, e entrar no vídeo. Isso aqui, tipo, eu acho uma coisa muito complicada, cara. E é foda mesmo. E sei lá, cara, tem muita gente vendendo visualizações na internet. E tipo, eu fiz o teste também. Eu também fiz o teste. Nesse mesmo canal, nesse mesmo outro canal que eu criei, canal teste, eu fiz. O cara dava a mesma merda. Pegava lá 2000 views. Tipo, você podia botar 1000 views seco. Dava uma semana, o YouTube derrubava o vídeo. E
pra você ver que não tem muita saída pra quem usa bot, mas eu acho que tem outros meios obscuros que a gente não sabe muito bem. E enfim, bot de like existe sim. Tem o ADDM Fest, né? Que, porra, quem não conhece esse site não vive, mano. Na moral, tô zoando. Tem gente que conhece. Mas é um site que você troca likes em Instagram, em Twitter, seguidor em Twitter, like em página de Facebook. Só que, como eu disse, cara, são tudo coisas falsas, que tipo, não são pessoas, não são um público que vai te acompanhar. Então não tem por que dar o like. Só pra contar ali é furada, mano, na moral, mas é furado. Muita gente coloca like em foto de Instagram e de Facebook assim. E aí muito, entre aspas, famosinhos, que na verdade são os bostas que usam essas porras. Mas, enfim, pessoal, eu não uso bot, nunca usei e eu não vejo por que usar, porque seria uma coisa totalmente falsa e, porra, você não ganha dinheiro usando bot, você perde, porque você compra a view, mas sei lá, tipo, tu não ganha dinheiro, porque eu acho que a view também, a visualização de bot também não é monetizada. E você ainda tem muito grande risco do canal ser fechado, porque você está ferindo as diretrizes do YouTube, os termos de serviço, né? Então você tem grande risco do canal ser fechado e, enfim, não vale a pena, cara. Não vale a pena usar bot, porque são números falsos. E basicamente, como eu disse aí no começo do vídeo, se você usar bot de inscritos, vamos supor, o YouTube só manda para 10%, e se o YouTube manda para esses 10% de bot, fode. E você perde o público real. E aí que tá o problema, enfim. É isso, pessoal. Eu queria estar me abrindo aqui, falando como é que é, dando de novo, enfiou o dedo. Dando essa resposta pra vocês, porque muita gente fica, não, velho, você usa bot, você usa não sei o que, seu feedback é baixo, não sei o que. Mas então acho que eu expliquei pra vocês. Mas ainda bem que tem gente que me acompanha, independentemente do vídeo. Independentemente do vídeo, do conteúdo, o cara tá me acompanhando. E dessas pessoas que eu mais gosto, posso citar eu de tudo um pouco, posso citar o Blue Gamer, que é meu amigo, posso citar o M4W Commander, brother também tá sempre comentando. Meus amigos também, cara, meus amigos sempre veem, meus amigos sempre veem, sempre zoam, ei cara, seu vídeo lá, pai, tal, comentam e tal, e não comentam no vídeo, mas conversam comigo e vejam o vídeo. Enfim, é isso, pessoal, e como eu disse pra vocês, o que eu mais prezo aqui nesse canal é a opinião de vocês. Então, bot não tem opinião, bot é só um robô, cara. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Sei que ficou um vídeo longo pra cacete, mas é porque eu tinha que explicar essas paradas pra vocês, pra acabar com essa parada, acabar com essa palhaçada aí que tava nos comentários, que tava vocês me julgando e tal. E eu aceito, cara, tipo, porra, eu aceito que o canal tem pouco feedback, tem muitos inscritos, poucas views, poucos likes, poucos comentários. Mas isso é fruto que das várias pausas, e eu sei que tipo, se eu tivesse tido mais compromisso, tivesse lutado mais pelo canal, sem dúvida alguma, eu ia ter um feedback maior, eu ia ter um canal mais forte. Só que, e eu entendo porque que tá assim, não acho, claro que eu queria ter um feedback maior, mas eu entendo, porque que tá assim é coisa normal, tem que aceitar. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo então. E só pra me explicar uma coisa pra vocês, eu tô com quase o mesmo feedback que o Tecnodia. Tecnodia tem o que, cara? Tem lá 100 mil inscritos, cento e tantos mil inscritos, tem 1000 views por vídeo. E aí, o que vocês têm a dizer? Não tem nada a dizer, né? Enfim, pra vocês verem, o Tecnodia também sempre foi um canal de tutorial. E o meu canal, ele se destacou, tipo assim, a maioria das visualizações e de inscritos são por causa de tutoriais. E basicamente é isso. Muito obrigado então, pessoal. E o que vocês podem fazer é me ajudar a levantar o canal, me ajudar a darem opinião. Darem opinião não. Darem sua opinião aí.
mas me ajudarem a erguer o canal e fazer com que ele chegue para mais pessoas, e aí sim a gente construa um público legal, público forte. E é isso, muito obrigado pessoal, espero sempre curtido, entendido e basicamente. E se vocês quiserem passar esse vídeo para quem vocês quiserem, podem passar. E muito obrigado, eu vou ficando por aqui. E um abraço, valeu. Assim, meu Twitter tá na descrição, meu Facebook também, a página do Facebook, vocês podem curtir e me seguir. E é isso, um abração pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva, mas não vire um inscrito fantasma. O inscrito morto, como eu digo, né? E é isso, um abraço, valeu. Calango sou eu. Vai ser coguei. Tchau! E aí também.